Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Com alegria estamos aqui com vocês, mesmo que longe fisicamente, mas bem próximos, sim, do coração, para mais um mês de trabalho de divulgação doutrinária no modo virtual, em que a nossa casa, o Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no IPCEP, Recife, Pernambuco, proporciona, né, todos os meses. E que bom, né, que existe a tecnologia para que possamos estar assim, ainda próximos uns dos outros, mesmo que desta forma, né? Vamos então continuar firmes na fé em Deus, buscando estar sempre em conexão com o alto, né? Não nos deixando levar pelo desespero, pela tristeza, né? E buscar lidar forte e equilibradamente com a situação em que ainda nós estamos vivenciando. Bom, estamos iniciando o mês de maio e teremos este mês, a partir do dia 26, na realidade do dia 16 ao dia 23, a 41ª Semana Espírita da Família, e que terá como tema central este ano o desafio da convivência familiar em tempos de pandemia, trazendo desta forma à tona à baila o desafio que todos, indistintamente, estamos tendo oportunidade de vivenciar no momento atual. E também teremos, né, este mês, como em todos os meses temos tido, mais uma palestra do nosso projeto Reviver Faz Bem. E esta palestra será esta noite, e que além de nos fazer voltar ao passado, reviver um momento já vivido anteriormente, nos ajuda a estar em conexão com as comemorações que estamos tendo este ano de 2021, dos 160 anos do Livro dos Médiuns. E iniciamos essas comemorações em nossa casa, lá em janeiro, com a palestra da nossa irmã Rosaldi, que foi no dia 14, como também na semana comemorativa do aniversário, né, do Núcleo Espírita Alta de Souza, né, que também foi em janeiro. Então, a palestra de hoje é intitulada Estudar Sempre. Foi realizada em nossa casa no dia 8 de setembro de 2011, compondo assim a 36ª Semana Alta de Souza. E quem trouxe para nós esta temática, né, naquela época, e que hoje estamos revivendo, ou seja, ela está trazendo hoje novamente para todos nós, a nossa querida irmã Gisele Souza. Nossa irmã Gisele Souza, aqui mesmo de Recife, ela iniciou seu contato e seus estudos da doutrina espírita, como ela sempre fala todas as vezes que vem à nossa casa ou que fala, né, nesse tempo de pandemia, já teve a oportunidade de colaborar com suas palestras virtuais, e ela sempre coloca, né, a alegria de falar no Alta de Souza, porque foi onde ela iniciou o contato e o estudo com a doutrina espírita. Hoje ela faz parte do Centro Espírita Irmãos da Boa Vontade. Então ela estará conosco hoje, trazendo esse tema, Estudar Sempre, e que é um tema completamente necessário quando se fala ou quando se pensa em mediunidade, como também uma necessidade de todos nós para compreender aquilo que se passa conosco, o que somos, por que estamos aqui, o que estamos vivenciando. Para que a gente possa compreender tudo isso, é preciso estudar sempre. Mas antes de ouvirmos, revivermos a nossa irmã Gisele neste tema, vamos nos sintonizar com Deus, com o nosso Mestre Jesus, para realizar a nossa prece inicial. Mestre amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais este momento, por mais esta oportunidade de aprendizado,
tão necessário, fundamental ao nosso crescimento íntimo. Que possas, Senhor, através dos teus mensageiros do alto, te fazeres presente em cada lar que neste momento se conecta, em cada coração que neste momento interage, Senhor, contigo, conosco, com a nossa casa Alta de Souza. Que possa a espiritualidade amiga envolver a cada um de nós com harmonia, nos envolver com paz, nos dando força para prosseguirmos a nossa caminhada, para compreendermos cada passo, cada obstáculo desta nossa experiência. Envolve-nos, Senhor, com teu amor, hoje e sempre. Deus nos abençoe. Fiquemos então agora com a nossa querida Gisele Souza. Paz, luz para todos nós. Fiquem com Deus. Queridas irmãs e irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo. É uma grata satisfação, é uma alegria, uma grande felicidade. Trago um abraço muito fraterno, mas não apenas fraterno, mas também muito agradecido pelo convite de estar mais uma vez aqui na Casa de Alta de Souza. Na noite de hoje, eu vim para cá para falar sobre um tema estudar sempre. E como eu não poderia deixar de dizer, há 24 anos atrás, eu entrei nesta casa para fazer uma consulta. Ainda lembro-me bem das reuniões onde a gente fazia, colocava o nome e dava para fazer a consulta. E um certo dia eu voltei para buscar o resultado. E por que eu vim? Eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha uma enxaqueca fortíssima. E eu vomitava, ficava enjoada, ficava tonta, via um bocado de estrelinha, aqueles mal-estares de mulher que tem enxaqueca, sabe. Eu já tomava 2 comprimidos de uma medicação forte que não faziam mais resultado. Meu pai, quando eu tinha crise de enxaqueca, dizia assim: será que essa minha filha está grávida? E eu era noiva na época, e as coisas não eram como hoje em dia, não. Então, imagine a situação de você estar com muitas dores de cabeça, com muito enjoo, até a sua família duvidando de você, e não ficava boa, porque não passava, tinha feito tratamento e nada. Até que um dia uma pessoa me indicou: vai no Alto de Souza e faz uma consulta. E quando eu fiz a consulta, sem ter comentado nada com ninguém acerca da medicação ou das dores de cabeça, até hoje eu nunca mais me esqueci. Quando Rosaldinho me mandava por e-mail o tema, eu ria e dizia: mas meu Deus, como o Alto de Souza nos dá umas peças nas nossas vidas. Quando eu recebi minha consulta, na parte de baixo sempre tinha assim: OBS, observação. E no espaço, o amigo espiritual me dizia: não tome mais medicações, estude a mediunidade. Graças a Deus, já fazem mais de 24 anos. E até hoje, eu ainda procuro estudar muito a mediunidade. A minha mediunidade em especial. Naquela época eu não tinha nenhum fenômeno de vidência, de audiência, de psicofonia, psicografia, nada. O que é que eu tinha? Dores de cabeça. E a gente vai até ver hoje por que a gente tem dor de cabeça, muitas vezes, consequência não de mediunidade, mas consequência sim das nossas atitudes. Então o tema é estudar sempre, coisa que por orientação espiritual eu tenho feito até hoje, começando aqui nesta casa. Este tema consta no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, que tem esta edição mais antiga, mais velhinha, que é exatamente a minha, e uma outra capinha mais nova, uma edição mais nova, mas que tem o mesmo conteúdo. Capítulo 7 deste livro tão importante, fininho, ó, uma beleza de se ler, rapidinho a gente lê e aprende um pouco acerca da mediunidade. Vejam só que eu coloquei essa imagem aí para nos mostrar a questão da evolução do homem, de todos nós, que tivemos tantas encarnações, tantas viagens, tantas voltas, tantas idas, mas que estamos aqui como homens encarnados neste mundo de provas
e expiações. Um mundo que está em transição, em transformação para a regeneração. Que na realidade não será o mundo que vai se transformar, mas quem se transformará? Nós, os habitantes. A gente costuma dizer que o mundo de regeneração, mas na realidade depende de nós, homens e mulheres aqui habitados. E eu trouxe então uma frase de Emmanuel que abre este 7º capítulo para nós refletirmos. E a frase nos diz assim: se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhes os ensinos. Nos diz Emmanuel, esta frase foi retirada do livro Seara dos Médiuns, e Martins Peralva, então, faz os comentários que nós vamos discorrer na noite de hoje. Observemos: se abraçaste a doutrina espírita, o roteiro da renovação. Da renovação de quê? No meu caso, das minhas dores de cabeça. Quantos de nós, dos nossos problemas íntimos, emocionais, das nossas dificuldades que temos em casa, muitas vezes da dificuldade de relacionamento com os nossos familiares, do filho ingrato, do filho que se envolve com drogadição, da perda de um ente querido. Qual será o item que nos fez com que nós abraçássemos a doutrina espírita e durante algum tempo nem abraçássemos completamente? Porque nós muitas vezes ficamos algum tempo meio espiritólicos ou espiritantes. Eu, pelo menos, durante algum tempo na minha vida, fiquei espiritólica. Eu vinha ao centro espírita que me causava um bem enorme. Assistia a reunião pública, tomava passe, levava água frutificada para casa, lia os livros, mas no domingo eu acompanhava meu pai à missa, assistindo à missa com ele todos os domingos durante um tempo, até ele poder aceitar que eu estava vindo a uma casa espírita e até também ele poder entender um pouco o que é que se fazia aqui dentro desta casa. Então, todo aquele que vem e começa a abraçar a doutrina espírita, ele tem que naturalmente entender a doutrina espírita. Tem que saber o que é que estamos fazendo aqui dentro, o que é que está acontecendo de transformação, de mudança em nossa vida. Por quê? Porque quando começamos a ter alguns fenômenos, principalmente os mediúnicos em nossa vida, nós precisaremos ter conhecimento para poder saber lidar com a bênção que é a mediunidade. E aí nós então trazemos a base, que este ano comemora 150 anos de publicação, o Livro dos Médiuns. Todo médium precisa ler e estudar este livro. Mas não é apenas ler uma vez e estudar uma vez. Não. É ler, estudar e ficar relendo, lendo de novo. Eu tenho uma mania e eu gosto muito, eu não gosto de ler livros muitas vezes de estudo em sequência. Eu começo do final para frente. Abre e lê aquele item, reflete sobre ele, abre e lê uma passagem. Mas o médium, ele precisa ter na sua mesa de cabeceira esta obra básica, o Livro dos Médiuns. A obra que nos dá ensinamentos muito importantes que nós vamos então entender a dor de cabeça. Nós vamos entender o porquê que vemos imagens que muitas vezes aparecem e desaparecem. Vamos entender o porquê dos arrepios quando nos aproximamos de alguém ou quando temos alguma intuição ou inspiração. Aí no Livro dos Médiuns você vai poder entender tantas e tantas questões. Por que tem espírito que se apresenta tão feio e com roupa preta, parecendo que saiu da lama? E enquanto outros se apresentam aparentemente como sem roupa nenhuma, meio que esvoaçante.
Está tudo lá, porque é o laboratório do mundo invisível. Então o médium ele tem que ler e reler esse livro, estudar sempre. Mas vamos lá. Durante muito tempo, nós pensávamos, e eu inclusive me considerava também neste conceito, eu imaginei isso, que médium é aquele que dá passividade aos desencarnados. Imagine a minha surpresa, porque eu sabia que era médium, mas eu não estava numa reunião mediúnica dando passividade a espíritos, como eu trouxe essas duas imagens, somente para a gente ter uma ideia, uma figuração. Como é que eu poderia ter recebido uma consulta que dizia, estude a mediunidade, se eu não trabalhava em reunião mediúnica, se eu nunca tinha ido no centro, se eu nunca tinha tido uma influência em espírito? Era isso que eu achava, porque para mim só era médium quem estava lá dentro da reunião mediúnica. E na realidade, a gente não entende nem muito bem o que é reunião mediúnica. A gente fica achando muitas vezes, e logo vem na nossa lembrança, as reuniões de Umbanda. Quando a gente vê muito na televisão as mulheres com aqueles vestidos grandes, turbantes, dançando, cantando, irmãos, homens também. A minha ideia de mediunidade era ligada a essas questões. Há 24, 25 anos atrás, eu nunca tinha me deparado para pensar que seria médium, ou que era médium. Então, a primeira ideia durante muito tempo é essa, que médium só é aquele que dá passividade aos desencarnados. Mas, nós vamos entender, com a publicação de um livro dos médiuns, há 150 anos atrás, um conceito diferente. Dando um exemplo, observem, médiuns somos todos nós, olha só, todos nós, que registramos, consciente ou inconscientemente, vejam só, que tem consciência ou não, ideias, sugestões dos espíritos. Vejam só, ideias e sugestões, e que a gente registra. Não é apenas aquele que dá passividade, que inclusive era uma coisa que eu não entendia muito. Mas observem, consciente ou inconscientemente, registra ideias e sugestões dos espíritos, externando-a, muitas vezes, como se fossem nossas, como se fosse própria. Observem, quem é que tinha dor de cabeça? Eu. Quem é que sentia essa dor de cabeça? Eu. E eu achava que era um problema orgânico, físico, meu. Mas o que acontecia? Se fosse orgânico e físico, quando eu tomasse a medicação, automaticamente eu tinha que ficar boa, curada, não é verdade? Mas não ficava. Porque na realidade não era orgânico, era espiritual. Era uma ideia, uma sugestão que eu recebia. Então vejamos, cada um de nós, que médiuns poderemos ser todos nós, recebendo influências dos espíritos, que a gente não sabe na realidade como são, que a gente não tem muito bem uma ideia, porque a gente não tem ainda o conhecimento. Esse espírito só está na casa da gente e nos acompanha quando o quarto está escuro? Ou será que ele está em todo lugar? Inclusive na praça, quando a gente está sentado, lendo, ou quando está com os filhos. Ou quando alguém vai para um barzinho e fica lá, será que lá também tem espíritos? Ou numa festa, ou numa praia. Aí uma vez uma colega minha me disse assim, não, praia é um lugar que não tem espíritos. Eu disse, não, por quê? Não, porque o vento é muito grande. Mas eu digo, que conceito maravilhoso. Aí eu lembrava a ela que, inclusive, muitas vezes os espíritos, eles vão para a praia para poder refazer as energias, exatamente pela beleza que é o ar que vem do mar. Observemos quando nós, muitas vezes, somos ignorantes e damos conceitos totalmente equivocados. Então, isto fica muito amplo para cada um de nós pensar. Médiuns somos todos nós, não apenas aqueles que trabalham na reunião mediúnica. Em algum momento, quando nós sentimos, vemos, ouvimos, ou até mesmo sonhamos, quando temos algum fenômeno estranho, naquele momento poderemos ser médiuns,
Por quê? Porque médium é um instrumento de Deus para trazer a comunicação de irmãos nossos, espíritos como nós, que temos apenas uma diferença: um corpo físico. Um corpo físico. Se temos medo de espíritos, poderemos ter medo da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, porque todos nós vamos morrer. E vai chegar um momento em que eles vão morrer e poderão morrer antes de nós. E a gente vai ter medo da mãe quando a mãe chegar para se comunicar com a gente? Pensemos, cada um de nós. Esses espíritos nos rodeiam, convivem conosco, vão em todos os lugares, inclusive no banheiro, com a gente. Pensemos, cada um de nós. André Luiz nos fala, em um de seus livros, do cuidado que nós devemos ter com o nosso quarto. Com o nosso quarto? Vejam que pergunta. O quarto de a gente dormir. Mas por quê? Porque muitos são os espíritos que vão até o nosso quarto para sugar as nossas energias sexuais. Por isso, como é importante, tanto o homem quanto a mulher, o marido e a esposa, terem o hábito de orar em seus quartos, de pedir as bênçãos de Deus para aquele ambiente, onde deverá ser um reduto sagrado. E aquele que não tem o hábito de orar em seu quarto, não deixa que nenhum espírito inferior adentre aquele local, aquele recinto. Observemos como isso é interessante. E sabe como é que nós temos essas informações? Quando estudamos, quando lemos. Nenhum de nós nasce sabendo isso, nem Divaldo, nem Chico Xavier. Eles também foram informados e trouxeram para nós. E para que eles pudessem trazer muitas informações, tanto Chico quanto Divaldo, quanto Ivone Pereira e quantos outros médiuns estudam para trazer isso para todos nós e poder então facilitar o conhecimento, a leitura espírita. Mas vamos lá. Tudo vai depender das nossas escolhas, da nossa sintonia. Observemos nessa palavra escolha. Minha gente, quem é que gosta de dinheiro? Eu gosto muito. Gosto não, eu gosto demais de dinheiro. Dinheiro é bom ou é mau? Dinheiro é neutro, não é verdade? O que é bom ou mal é a utilização que a gente vai fazer do dinheiro, não é verdade? Eu posso utilizar o meu dinheiro e fazer maravilhas. Por exemplo, a criançada da evangelização utilizou o dinheiro para fazer as flores para a gente. E a gente leva para casa aquela lembrança tão carinhosa. Mas tem muita gente gastando dinheiro ali fora para comprar crack e estar ali matando crianças. Há 2 semanas atrás foram encontradas crianças viciadas em crack com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, uma mãe ou um pai responsável nem deixa o filho brincar com fósforo nem com isqueiro. E você, para acender o crack, tem que ter fósforo ou isqueiro, principalmente o isqueiro. Observemos o que é a escolha da utilização do dinheiro. Minha gente, quem é que gosta de eletricidade? Como é bom a gente ter a nossa casa toda clara. Não é não ter um ventilador aqui, ó, para poder dar aquela melhorada no ambiente. A gente poder assistir algo num data show, assistir televisão em casa. Quem gosta de brogodó, assistir a novela antes de vir para cá. Não é mesmo? É muito bom. Agora observe, a eletricidade é neutra. O que vai fazer com que ela tenha uma boa ou má utilização? Quem usa, quem equilibra as forças. Se nós temos uma casa bem equilibrada, nós teremos luz, ventilador, aparelhos eletrônicos e não teremos nenhum problema. Se nós tivermos problemas na fiação, nós poderemos ter aqui um desequilíbrio de energia que poderá até queimar a casa inteira, causar danos tanto à propriedade física como à propriedade orgânica, ao nosso próprio corpo, nos queimando, não é mesmo? Assim mesmo, queridas irmãs e irmãos, é a mediunidade.
Mediunidade é neutra também. Mediunidade nem é boa nem é má, nem é fraca nem é forte. Um amigo nosso, domingo, dizia: não, mas a mediunidade do nosso amigo aqui é fraquinha. Eu dizia: tá bom, a gente medita. Que história é essa de mediunidade fraquinha? Quantas vezes a gente estava aqui nesta casa e escutava alguém dizer assim, porque nós estudávamos o Coen nas segundas-feiras à noite: mas olha, eu queria saber como é que a gente faz para ficar assim, sem esse negócio de mediunidade. Observemos, sem esse negócio de mediunidade. Não, mediunidade vai depender da utilização que o médium dá. Nós poderemos estar aqui na Casa de Alto de Souza, nos servindo de instrumentos para os amigos espirituais, ajudando, iluminando e amparando tantos espíritos em necessidade, precisando de consolo e de esclarecimento, porque nem sabem que desencarnaram, querem encontrar a esposa, o filho, a casa e não têm ideia do que aconteceram. Quantos são os espíritos, queridas irmãs e irmãos, que durante anos, décadas e centenas de anos ficam sem saber que desencarnaram, sentindo as dores no próprio corpo? Quantos são os espíritos suicidas que se jogaram na frente de um trem e que ficam ainda recolhendo os destroços dos seus próprios corpos? Ou então ficam colocando o dedo para fechar o lugar onde o sangue escorre da bala que deu em sua própria cabeça. Isso quem nos relata Ivônia Pereira no livro Memórias de um Suicida. E os médiuns estão aqui na nossa casa trabalhando para ajudar esses espíritos. Mas também poderemos ter médiuns em outros lugares que poderão estar cobrando dinheiro de pessoas desavisadas para que essas pessoas possam ter os caminhos abertos para arranjar um emprego, para arranjar uma mulher. Hoje, inclusive, passava na televisão, né, que o programa que será logo depois da novela, Bebel fez um trabalho para casar com Agostinho, e Agostinho está aperreado. Olha aí o dinheiro mal utilizado para um médium desavisado e que faz mau uso da sua mediunidade. Então, observemos essa figura. Mediunidade é uma luz na nossa vida. Mas essa luz, quem acende, somos nós mesmos. Cada um de nós que tem esta bênção divina em sua vida é que precisa acender. E não pode ter interruptor, viu, minha gente? Porque não poderá ter uma outra pessoa que vai acender a minha luz. Não, serei eu mesmo que terei que ir acender a minha luz. Este interruptor não faz parte, porque eu posso ter até alguém que me esclareça. Como eu me lembro das reuniões mediúnicas onde nós temos ainda com certeza, mas naquela época nós tínhamos irmão Carlos, dona Dalgisa, que trabalhava, que orientava aos médiuns. Rosaldinho, nos domingos, no Coen, trabalhando e orientando para saber como é que nós deveríamos acender a nossa luz. Mas nenhum deles podia acender por nós, porque o livre-arbítrio, a escolha está na mão de cada um de nós. A mediunidade é nossa bênção divina. E nós é que precisamos saber, queremos ser luzes ou queremos viver apagados, sem luz nenhuma, entre aspas, sofrendo dor de cabeça. Pensemos, cada um de nós. Aí nós vamos ter, se nós tivermos a vigilância, estaremos com a sintonia no bem. E aí nós poderemos abrir as portas da nossa mediunidade para o bem. Mas a fechadura, olhe, está aqui. Eu sou quem abro. A minha mente é quem abre. É o meu esforço íntimo que vai fazer com que eu possa ajudar, conversar com espíritos, trabalhar no bem, praticar a caridade, com conversações edificantes, com o trabalho da campanha do quilo, com o trabalho belíssimo da evangelização, com o trabalho das reuniões públicas de palestra, com os trabalhos de monitores no EJA e no ESTEM,
com os trabalhos da limpeza da casa, porque este também é um trabalho no bem. Como é bom chegar aqui e sentar na cadeirinha limpa e sem poeira. Mas passa o dia todo o carro por essa rua. Quantos será que aqui tiveram que chegar antes para passar um paninho nas cadeiras? Quantos tiveram que vir para assear o nosso ambiente, limpar a casa, lavar os banheiros, lavar as cabines de passe? Como é bom quando a gente recebe um bom passe e a gente diz, saí de lá renovado porque eu recebi um bom passe hoje. Mas a gente não pensa, e quem é que foi antes lá limpar aquela cabine de passe, assear aquele ambiente para que agora a gente entre e não saia com tainha de areia pendurada nas calças? Este é um trabalho no bem. Por quê? Porque ao invés de estarmos numa praia tomando cerveja, ao invés de estarmos na esquina falando da vida dos outros, ao invés de estarmos na praça falando da filha dos outros, nós estaremos aqui. E tem até alguns amigos que dizem assim, eu perdi um tempinho hoje que eu vim para o centro para fazer alguma coisa. Perdeu não, ganhou. Evitou de estar em casa muitas vezes assistindo programas de televisão que só fazem com que a nossa sintonia não seja no bem. Quantos canais, queridas irmãs e irmãos, no horário do almoço, de meio-dia, passam alguma coisa construtiva, algum programa do bem? Quantos? A gente não sabe. Porque os canais que nós temos no horário do nosso almoço, que deveria ser o horário mais sagrado, até o jornal, que era para ser informativo, ele agora é destrutivo, porque só passa coisas ruins. É sequestro, é roubo. A melhor parte é quando passa jogo de futebol, porque pelo menos não tem tanta desgraça para não sair sangue, a não ser quando um machuca o outro. Mas observemos, queridas irmãs e irmãos, se você liga no 2 é um programa de audiência criminosa, se você liga no 4 também é só crime, se você liga no 9, que era um programa de futebol, agora na hora do almoço não é mais, também é um programa de policial. E no próprio 13, que é um que a gente mais usa normalmente, é a Rede Globo, também é o horário nobre de meio-dia, horário do nosso almoço, e a gente está lá vendo desgraças. Olha aí a nossa sintonia, olha aí a nossa vigilância, porque a gente acaba pensando assim, mas não matou? Tem mais que morrer mesmo. É bom mesmo que vai descer direitinho para o cotel. Olha só o pensamento negativo. É só o que a gente começa a pensar. E a gente nem para refletir. E se fôssemos nós? E se fosse o nosso filho que tivesse caído na vida do crime? E se fosse a nossa filha que estivesse envolvida com drogas? E estivesse ajudando o namorado, noivo, sei lá o quê? Ou ficante, que agora não tem mais namorado, é ficante. Pensemos, queridas irmãs, nem tudo que passa ali é de periferia, não. Tem muita gente também da alta nobreza, lembrando de Brogodó. Pensemos, queridas irmãs e irmãos. Mas vamos lá. Se a gente não tem vigilância, a gente tem o quê? Invigilância, devido às nossas conversações, devido aos programas que assistimos, devido aos pensamentos, devido às nossas atitudes. E aí, poderemos ser influenciados por espíritos que só querem o nosso sofrimento, que querem dar o quê? Dor de cabeça. Olha aí o motivo pelo qual o remédio que eu tomava não fazia efeito. A minha invigilância. Eu estava sendo obsediada por espíritos que queriam o meu sofrimento. E é o que nós chamamos então de marionete de espíritos. Sofremos pela nossa invigilância, sofremos pelas nossas atitudes, pensamentos, conversas que temos. Observem como nós poderemos fazer as nossas escolhas. E aí nós vamos pensar, se estamos no planeta, no mundo de provas e expiações, todos nós teremos dores. Todos nós. Não existe, minha gente, que não tenha problema. Olha, quando não é problema financeiro, que a gente está ganhando assim, pouco, e gasta bem muito assim, e não dá para pagar as dívidas.
É um problema com marido ou mulher, de convivência, de relacionamento. Quando não, é um problema com a sogra, que a sogra não é uma pessoa muito boa, muito querida. Ou então é um problema com o cunhado, com o vizinho varre a casa e joga as folhas para frente da minha casa. Sempre tem um problema. Se não é isso, é uma dor. Dói o dedo do pé, dói o dedo da mão, dói o coração, dói tudo. Algo sempre nós teremos. Algum problema orgânico, algum problema emocional, alguma dificuldade. Todos nós sempre teremos algum problema. Agora, por quê, minha gente? Porque nós estamos encarnados, vivendo no mundo de provas e expiações, onde a dificuldade existe para todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, nenhum de nós. Ao contrário. A diferença está onde? Em você escolher que o seu caminho seja cheio de pedras ou que o seu caminho seja cheio de flores. Queridas irmãs e irmãos, por mais que nós tenhamos flores aqui naquele outro caminho, as pedras estarão lá embaixo. Mas só que a pessoa que vai fazer aquele caminho não sente as pedras, sente as flores. Qual é a diferença? Quem tem pedras no seu caminho é aquela pessoa que não tem resignação, que fica criando ainda mais dificuldades, que fica reclamando, que faz as escolhas erradas, que acha que o primeiro homem que passou ali na esquina é a sua alma gêmea, que não existe, acaba sendo o quê? Algema. Pensemos, queridas irmãs e irmãos, se você cria situações onde só você é quem tem as soluções e o seu umbigo é o único existente na Terra, o seu egoísmo é tão grande que você nunca vai estar satisfeito. As pedras vão estar no caminho. Mas, se ao contrário, você tem ânimo, perseverança, amor, trabalho no bem e vontade de viver, as flores estarão no seu caminho. Quantas e quantas vezes nós temos essas belíssimas histórias de exemplos vividos, como a Madre Teresa de Calcutá, como uma irmã Dulce na Bahia, como um Jerônimo Mendonça, considerado gigante deitado, porque ele tinha uma doença, queridas irmãs e irmãos, e não conseguia ficar em pé nem andar. E no seu tronco precisava ter um saco de 15 quilos, aqui para nós, minha gente, 15 quilos aqui, para que ele não sentisse tantas dores como ele sentia. Quem quiser, leia este livro que tem este título, O Gigante Deitado. Foi um dia assistir um show de Roberto Carlos e ele foi levado numa maca, porque ele queria ver Roberto Carlos. Sabe para quê, minha gente? Para pedir dinheiro, para poder ajudar as obras assistenciais que ele fazia. Um homem deitado, que não se levantava, mas que ajudava crianças necessitadas e adultos. Observemos a escolha deste homem, foi o caminho de flores ou o caminho de pedras? As pedras já estavam lá, ele não escolheu. Divaldo Pereira Franco está com 83 anos, até hoje viaja pelo mundo inteiro fazendo palestras e não reclama nem da mala que tem que fazer e desfazer, fazer e desfazer, fazer e desfazer. Pensemos, cada um de nós, será que as nossas dificuldades são tão grandes do que aquelas crianças que estão lá no Hospital do Câncer, que estão se tratando de quimioterapia e que não tem um só cabelinho na cabeça? E olha que eu não estou falando dos adultos, estou falando das crianças, que até têm mais alegria, mais energia, e que muitas vezes levam as coisas com mais facilidade. E no Hospital da Miroeira, imagine você ver os seus pedacinhos caírem. Os seus pedacinhos caírem. Eu não cheguei a conhecer, mas tem relatos de Júlio que me conta, meu esposo, que ele foi no Hospital da Miroeira e conheceu um senhor chamado Oscar. Oscar não tinha pernas, Oscar não tinha braços, Oscar não tinha mais seus olhos,
era um catoco em cima de uma cama. E por cima dele um mosquiteiro, para que as moscas não ficassem em cima das suas feridas. E quando alguém chegava lá e dizia: querido Oscar, como você está? Ele dizia: estou bem, graças a Deus, estou muito bem, feliz da vida. Olha que exemplo. O caminho dele era de pedras, mas ele não pisava nas pedras, ele pisava nas flores. E nós então temos que falar sobre o estudo, que vai nos dar essa condição para que nós façamos as escolhas. Poderá ser um estudo individual, mas que na realidade não é individual, porque vamos lembrar, nunca estamos sós. Nunca estamos sós. O tempo todo estaremos acompanhados dos nossos companheiros, aqueles que nós escolhemos, bons ou maus, superiores ou inferiores. Mas o que é importante, que nós possamos estudar, ler cada vez mais. Se a gente não tem tempo, como eu falava ali com o Cleide quando estávamos na salinha, quando não temos tempo de participar de um grupo de estudo, como a gente fez parte aqui no Alto de Souza, na segunda turma do ESD, eu encontrava uma apostila antiga, minha gente, ainda daquela do mimeógrafo de óleo. É muito antigo, viu, minha gente? Olha, são os cabelos que ficam brancos, viu? Não é a idade que passa, não. Do ano de 92, nós fizemos parte de uma turma do ESD de 89. Olha que bênção, nesta casa. Uma maravilha. Quando a gente não pode participar de um grupo de estudo, pelo menos nós estamos lendo e estudando sozinhos, sem jamais esquecer essas magníficas reuniões públicas onde nós temos o estudo da codificação. O Alto de Souza, queridas irmãs e irmãos, é uma das poucas casas onde qualquer um que aqui adentrar, os senhores vão ter a oportunidade de estudar a codificação da tribuna. Você mesmo que não queira estudar em casa, mas aqueles livros são muito grossos, desse tamanho. Você estuda aqui assistindo as palestras. O Céu e o Inferno, a Gênese, são livros que pouquíssimos irmãos querem falar. E aqui nós temos na programação as principais leituras que nós temos que ter. As obras básicas. Depois nós vamos ter o ESD, grupos de ESD que esta casa também oferece. E que, como eu disse, aqui eu tive a oportunidade de adentrar. Lembrem-se, a minha consulta veio, estude a mediunidade. E naquele tempo, mesmo fazendo parte do COEM, eu fui para o ESD porque eu queria saber mais. Hoje em dia nós também nos tem aí, olha, o ESTEM, ou também considerado COEM, é o estudo da mediunidade, as duas apostilas, tão importante que são para nós, principalmente os médiuns. E vamos lembrar, médiuns somos todos nós. Mesmo que você chegue e diga assim: mas olha, eu não tenho fenômeno nenhum, eu não tenho mediunidade. Será que não? E aquelas ideias, sugestões ou inspirações que você tem? Mediunidade. E querido irmão e irmão, nós temos filhos, e os nossos filhos muitas vezes são médiuns, ostensivos, que nós precisamos aprender a lidar com eles. A minha filha, quando era menor, com 12, 13, 14 anos de idade, chegava muitas vezes em casa chorando, e era apenas a influência mediúnica, espiritual que ela tinha, e não sabia controlar. Se eu não tivesse esse conhecimento, o que é que eu faria? Levaria para o psicólogo, para o psiquiatra, vamos dar remédio. Quantas são as crianças hoje em dia que estão por aí tomando remédio porque são imperativas? Será que são mesmo? Ou será que são influenciadas por espíritos obsessores? Existem já alguns estudos e alguns livros falando da quantidade de espíritos que estão dentro das nossas escolas, influenciando as nossas crianças. E quem trabalha com educação sabe e nota isso, que crianças muitas vezes não estão agindo sós, mas estão sendo instrumentos de espíritos inferiores. Aquele menino que você tem, que você desde pequeno diz: Ave Maria, mas não para quieto.
Você prefere levar para um psicólogo, pagar caro a uma consulta ou a uma terapeuta, mas você não quer trazer o seu filho para a sala da evangelização, para onde ele receba a terapêutica espírita. Primeiro assiste a evangelização, depois vai assistir o passe e depois vai levar sua aguinha fluidificada para casa. Quantas de nós, mães principalmente, estamos mais preocupadas em tomar conta do nosso dinheiro lá fora, em ir ao cabeleireiro, em ter especialização, em ter mestrado, e estamos deixando a educação dos nossos filhos para as nossas empregadas no nosso lar. As nossas ajudantes do lar, que fica o nome mais bonito. Mas se elas têm condição de educar os nossos filhos, elas vão ter condição de conversar com eles e dizer que aquele espírito que aparece lá no canto do quarto não é um demônio, mas ao contrário, é o anjo da guarda. Meu filho, que hoje em dia tem 11 anos, ele quando tinha 3, 4 anos, ele dizia: mãe, meus 2 anjos da guarda vieram hoje. E a gente brincava que ele dizia: meu filho, você é especial, você tem logo 2, porque ele via 2 crianças que iam no quarto dele à noite brincar com ele. Mas nós sabíamos o que fazer, nós sabíamos como conversar, ele nunca teve medo, porque os espíritos somos nós, sem corpo de carne. E o último estudo que eu queria apresentar, o estudo aprofundado, ou que a gente chama também de EAD, depois de que a gente fez o ESD. Observemos, Emmanuel no Consolador nos traz um parágrafo muito interessante. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento. Olha aí a outra página do estudo, das oportunidades que a Casa Espírita nos traz. As oportunidades que nós temos. Mas é difícil ler. Venha para cá, tem grupo de estudo. Você lê junto com os outros. Aquele que sabe mais vai dividir com aquele que sabe menos. Do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho. O que é a aplicação legítima do Evangelho, senão o trabalho no bem? Todos nós espíritas precisamos de conhecimento e de trabalho no bem, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e evolução. Olha aí a diferença. Quem não é desejoso de luz vai continuar sem saber, porque não quer luz. Aqui para nós, queridas irmãs e irmãos, é melhor acender a luz enquanto a gente está caminho. Vamos lembrar do nosso lar? André Luiz, quando desencarnou, ele foi para um lugar feioso, escuro. Eu, pelo menos, estou lutando, viu, minha gente, para não ir para aquele umbral fedorento. Até porque, observemos, quem gosta de comer aquela raiz no meio da lama, minha gente, não é um bom negócio. É melhor a gente tentar acender a nossa luz, pelo menos para que a gente seja socorrido numa casa, numa estância, na estância de Alta de Souza, para poder ter uma sopinha quente, mesmo que seja um caldinho ralinho, mas é bem melhor do que ficar à beira de um abismo. Pensemos todos nós, se nós queremos fazer a escolha da luz e da evolução, ou se a gente quer continuar apagado na escuridão. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Olha aí por que eu estou dizendo a vocês que eu estou aqui na Casa Espírita há mais de 24 anos e estudando. Ganhei um presente na noite de hoje. Estudar sempre. Sempre precisamos estudar. Sempre está tendo algo novo. Todas as vezes que você abrir o Evangelho, que você lê, o mesmo item que você leu há 2 semanas atrás, você vai ter uma visão diferente. Você vai fazer um link com algo que aconteceu no seu dia a dia. Você vai lembrar-se de um outro exemplo. É permanente e é metodizado. O médium tem que ler o Evangelho diariamente. Todo médium tem que ler um trecho. Não estou dizendo que lê um capítulo inteiro, mas pelo menos 2 parágrafos, todas as noites antes de ir dormir. Porque o médium, ele é como se fosse uma esponja. Aí vamos lembrar, quem é médium? Todos nós. Todos nós precisamos ler o Evangelho diariamente. Ah, não, mas meu Evangelho não é domingo. Sim, e nos outros dias? Você não lê o Evangelho?
Precisamos ler. Se nós não temos muito tempo em casa, mas porque eu trabalho, eu passo mais tempo no meu trabalho. Leve um evangelho para o seu trabalho. Bote na sua gaveta. Se você não quer que o seu amigo saiba que você é espírita, encape o seu evangelho. Bote um papelzinho de presente que ninguém vai notar. Mas leia o evangelho diariamente. E continua: os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne. Adormecido na carne é reencarnado. Todos nós estamos aqui adormecidos, porque a gente não se lembra das coisas espirituais. Mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Ninguém acende a luz de ninguém. A gente pode até ajudar, caminhar junto, carregar, mas para acender a luz, cada um acende a sua luz. E vamos lá, senão o tempo não dá. Pense no relógio ingrato. O que é que o estudo e a fixação desse estudo nos faz? Nos dá, olha, a reforma íntima, porque depois que a gente sabe, a gente começa a lutar conosco mesmo, a mudar as nossas atitudes. Nos dá a pureza doutrinária, quando nós falamos a mesma língua. Quando a gente vai para a sala do passe e não precisa levantar as mãos, porque pureza doutrinária é isso, é saber que o fluido do passe não entra por aqui, mas entra pelos nossos centros de força, que eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui em cima. Observem, pureza doutrinária é quando você sabe o que está acontecendo com você. Quando você sabe que a sua água fluidificada, ela é um remédio. E que você sabe o que você está fazendo com a sua água fluidificada. Que você não coloca ela em qualquer lugar. Eu tenho uma colega que ela colocava a água fluidificada dela junto do bar, cheio de espírito, e a água fluidificada lá, cheio de espírito, não, desculpe, cheio de bebida, de garrafa alcoólica, e a garrafa fluidificada lá no meio. Aí eu disse para ela, sabe o que você precisa fazer? O quê? Você precisa ler André Luiz. Por quê? Porque André Luiz tem um livro chamado Sexo e Destino, onde ela conta o caso de Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira chegava e dava vontade de beber um uísque em casa, mas só que a vontade não era dele, queridas irmãs e irmãos, era do espírito que morava lá na casa dele, junto do bar que ele tinha. Ele tinha um bar em casa. Pense num negócio que a gente não deve ter na nossa casa, bebida alcoólica, para que não dê vontade. Porque quais de nós sabemos quem são as nossas companhias espirituais? Pensemos cada um de nós. Então, pureza doutrinária é isso, desenvolvimento da fé raciocinada. Quando você sabe o que você faz, como por exemplo, eu pensava, quando eu vim para esta casa, que se eu trouxesse a foto do meu pai, iria ajudar. Olha aí o conhecimento de outras crenças religiosas que eu não tenho conhecimento espírita. Observemos, a fé raciocinada vai nos dizer que não é uma foto que vai fazer a diferença, mas é o quê? A oração, o pensamento em Deus, uma fé que sabe o que faz. Eu não vou sair daqui para subir uma escadaria, nem a escadaria do Alto de Souza, para ter uma graça recebida, porque não é isso que vai me dar a graça recebida. Eu fazer esforço nem subir de joelhos a escada. Outra questão, espíritas esclarecidos. Quando nós não vamos nos deixar levar, eu tenho que ir hoje para o centro de amarelo. Não, mas amanhã é sexta-feira, eu só vou usar branco, porque eu sou espírita. Espírito esclarecido não faz isso. Prática da caridade, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Na campanha do Quilo, uma oportunidade magnífica que a Casa Espírita nos oferece, na evangelização, no Lar Paulo de Tarso, trabalhando com crianças, fazendo a caridade, ouvindo os necessitados do atendimento fraterno, aplicando um passe, carregando uma água. Isso tudo é caridade. Difusão das ideias espíritas. Não porque você vai ser proselitista e vai pregar para todo mundo, porque ninguém precisa pregar para ninguém. A difusão das ideias espíritas é com a sua prática, porque você muda as suas atitudes. E o seu exemplo é que difunde a doutrina espírita. Quando alguém chega e diz assim, puxa, ele não aceita corrupção, ele não aceita um toco. Por quê? Porque ele é espírita e ele sabe que isso é errado. Vamos lá, mas olha aí a base é Kardec. E Kardec conseguiu, com a sua filosofia, ciência e religião, nos dar base de conhecimento.
E o caminho? Jesus. E em especial, queridas irmãs, para nós médiuns, o que é que o estudo vai nos propor? Em especial para nós, a defesa do médium, porque o médium vai saber, através do estudo, se defender, através da oração, através da meditação, através das suas atitudes. Quando Jesus nos ensinou, fazei o bem a todos, amai os seus inimigos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O médium vai ter a maior defesa quando ele agir dessa forma. O médium vai se resguardar dos processos obsessivos. Por quê? Porque ele vai saber que ali ao seu lado existe um espírito sofredor, mas é um irmão seu. Se você muda o seu comportamento, o espírito sofredor não vai poder lhe influenciar, não vai poder lhe obsediar. Conta-nos Sueli Caldas Schubert no livro Semeador das Estrelas, que um espírito apelidado por Divaldo Pereira Franco de O Máscara acompanhou Divaldo por 30 anos, mas jamais o obsediou, porque Divaldo não deixava, através das suas atitudes no bem. E o equilíbrio no dia a dia da existência. Por quê? Porque o espírita sabe que ele precisa exercer a caridade, a paciência, a benevolência. E aí nós vamos ter a tempestade. Todos nós estaremos em algum momento de nossas vidas numa tempestade, mas estudar sempre dá segurança à caminhada. O estudar vai saber com que você faça a opção correta, a opção certa. E lá em cima você terá uma luz, que é a luz da doutrina espírita, lhe mostrando no farol qual é o caminho a seguir. Você não vai ficar procurando atalhos, você não vai ficar procurando outras rotas. A rota é Jesus. E lá, neste caminho que nós percorremos, um caminho que não é reto, queridas irmãs e irmãos, é um caminho cheio de curvas, é um caminho cheio de dificuldades. Para todos nós teríamos Jesus que nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como base, caminhando ao nosso lado, nós teremos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, com as suas obras básicas, nos dizendo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Este é o nosso mandamento. Quem quer ser espírita jamais poderá deixar de se instruir. Pode estar aqui na casa espírita há mais de 40 anos, mas nunca vai deixar de participar de um grupo de estudo, nunca vai deixar de participar de uma reunião doutrinária. Aí diz assim: não, mas é porque lá embaixo tem uma reunião administrativa. A reunião administrativa se faz amanhã, porque o mais importante agora é nós termos Jesus em nossa vida. E os ensinos de Jesus estão aonde? Na reunião administrativa? Não. Na reunião pública, nas bases do Evangelho. Queridas irmãs e irmãos, pensemos nessa importância que é o estudo em nossa vida e façamos, cada um de nós, a nossa parte. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó,
as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos